Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também gosta de falar sobre gestão, de aprender com todos os cases que passam aqui pelo gestor, se inscreva nos nossos canais, no Spotify e no YouTube, e vamos juntos compartilhar os cases de empreendedorismo do cenário nacional. E hoje a gente está recebendo Rimaldo de Sá, ele que é CEO e fundador da Beta Rede. Rimaldo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao Gestor. Eu que agradeço, Gabriel, Bruno, a oportunidade de estar falando aqui e do ponto de vista, né, do lugar da comunicação, né, falar de gestão, mas do lugar da comunicação. Boa. Ô, Rimaldo, explica para a gente o que é, né, a Beta Rede. Existem várias unidades de negócio dentro da Beta Rede, então conta um pouquinho mais para a gente sobre a Beta Rede. A Beta Rede é uma holding, né, com serviços especializados de comunicação. A gente está completando aí a primeira empresa, completando 20 anos, e foi meio que um processo natural olhar para o mercado, estar atento às necessidades e às transformações do mercado. Foi meio que um processo natural ir abrindo novas unidades, abrindo novos negócios. Porque o que a gente tem como visão sempre é que a necessidade do cliente ela não muda. O que muda é a forma de atender, isso do ponto de vista de comunicação. Quando a gente olha para o passado, quando o marketing, a comunicação, elas começam a ter um aprofundamento dos estudos, um entendimento, o que a gente percebe ali é que as necessidades de comunicação cabiam numa mão, né? Toda vez que você, lá no final dos anos 50, ia procurar uma empresa para te assessorar, para te dar apoio, você queria vender mais, você queria diferenciar seu produto, você queria gerenciar uma crise, melhorar o relacionamento com o seu cliente. Você pode fazer um esforço tremendo aqui que você não passa de 5 grandes necessidades. E o que mudou, de fato, não foram essas necessidades. Quando alguém me procura hoje, ele está querendo resolver as mesmas questões. O que mudou foi a forma de fazer isso, né? Eu não resolvo mais com o trabalho de relações públicas, só com o trabalho de relações públicas, ou só com o trabalho de publicidade, eu não vou só para a televisão, para o rádio. O mundo mudou muito por conta da tecnologia e tem uma fragmentação de canais, tem uma mudança do comportamento da sociedade que eu preciso olhar para isso de uma outra maneira. Então, o que mudou foi a forma. E o desdobramento que veio da agência de publicidade original, que era a Prosper, para os outros negócios, até formar a hold, foi estar atento a essas novas formas para atender a necessidade do mercado. Uma das coisas que me chama a atenção no mercado de comunicação de um modo geral é como a gente passou por uma digitalização de vários aspectos. Isso fica muito claro quando a gente faz um comparativo, por exemplo, com uma das séries emblemáticas, que é a série Mad Men, que a gente tem ali o conceito de uma agência de publicidade que trabalha com grandes marcas, e essa comunicação ela acaba sendo muito pautada pela própria agência de publicidade. O que você enxerga aqui de lá para cá, se a gente for pegar aí talvez da década de 50 para cá, de 1950 para cá, que a gente teve de evolução em relação a essa compreensão de como é possível criar uma comunicação efetiva para atender os objetivos não apenas de comunicação, mas também de negócio. Sim. E como que isso de fato se transforma em geração de valor para o cliente que está contratando uma agência ou um negócio que vai estar desenvolvendo a estratégia de comunicação e isso trazendo mais vendas, mais receita ou de alguma forma passando a mensagem que foi internalizada ali num primeiro momento e que a estratégia daquilo tem ali um resultado efetivo na ponta. Bruno, eu vou responder a sua pergunta em dois momentos. Eu acho Sim. que foi muito legal você trazer a série Mad Men e vou explicar o motivo. A gente fala muito sobre tecnologia, né? E a gente vê muitas empresas de comunicação que elas acabam se especializando numa determinada ferramenta. E essas ferramentas elas vão passar, né? E a gente está fazendo comunicação o tempo todo. O que tem que ter em mente o tempo todo não é a ferramenta, não é a tecnologia como discussão, mas o que essa tecnologia mudou no comportamento das pessoas.
O foco do nosso trabalho é entender o comportamento para conseguir falar, se relacionar, engajar e influenciar o público no final e ajudar as empresas a cumprirem seus objetivos. Então, quando a gente olha para o passado, eu sempre gosto de dar esse exemplo, você olha para os homens dos anos 40, os futuristas dos anos 40, até quem fazia ficção científica, quem escrevia sobre ficção científica, ele olhava para o futuro e você deve lembrar dessas imagens assim, você olha uma família e tentava imaginar o que era o homem de 2024, né? Vamos colocar assim. Eles acertaram a maioria das coisas. Tem lá um robozinho, né, que limpa a casa, tem uma espécie de tablet ali com a pessoa lendo notícia, eles acertaram quase tudo. O que eles não acertaram? Quem era o homem de 2024? Né? Eles conseguiram imaginar, porque o que se imaginava? Eu pegava aquela vida dos anos 40 e achava que ia chegar uma tecnologia, eu simplesmente inseria ela naquele hábito. E, na verdade, muda tudo. Né? O que eu estou falando? Vou dar um exemplo simples. Assim. Você pega essas imagens, tem um cara lá de manhã com a sua família lendo, substituir o jornal por um tablet. A gente não faz isso, né? Às vezes você está na cama ainda e está lendo a notícia, está tentando entender o que está acontecendo ali. Mudou o hábito. Aquela tecnologia mudou o hábito. Na hora que a população, né, traz isso para o dia a dia, aí você tem uma mudança de comportamento e aí as oportunidades de negócio elas explodem. Sim. Né? E o Mad Men é muito interessante nesse aspecto. É uma das séries mais premiadas da história, ganhou um monte de Emmy. E eu vivo isso no meu dia a dia, porque muitas coisas que começam a acontecer, elas batem primeiro dentro de uma empresa de comunicação. Porque quando aquilo começa a acontecer, você procura alguém para te ajudar a ampliar isso. A série mostra isso. E o que está por trás ali é sempre o comportamento, né? O papel da mulher, é o sutiã, é o cigarro, aquelas coisas acontecendo que era aquela realidade ali do fim dos anos 50 e início dos anos 60. É a mesma coisa. Ainda é assim, né? E agora com a tecnologia, isso é super importante a gente falar, porque quando o comportamento muda, o Walter Longo tem uma frase que eu acho excelente, que ele diz o seguinte, que a sociedade está subindo de elevador e as instituições estão subindo de escada. Há uma pressão muito grande. Né? Eu posso dar diversos exemplos. Eu vou numa Starbucks, pago 5, 8 reais ali para tomar um café, a pessoa me chama pelo meu nome. Vou comprar um carro de 300 mil, a pessoa não fala o meu nome. Não consegue falar o meu nome. Isso tem um impacto. Né? Se você olhar a forma, eu conto esse exemplo e é excelente. Há algum tempo atrás, eu fui convidado para dar uma palestra sobre marketing digital no Congresso Brasileiro da Igreja Católica. E aí não sou religioso, o que está acontecendo? O que eu vou falar aqui? De repente me vi para um público com 500 padres. E os padres falando sobre o impacto que aquilo tinha no dia a dia deles. Né? As pessoas querendo se confessar, né? Talvez o termo certo não seja esse, pelo WhatsApp, de madrugada, né? Cobrando coisas do tipo, pô, na missão, como é que é o comunicado paroquial que tem lá, do recado paroquial, pô, vamos dar uma força, a igreja está mal, melhora aí o ofertório, chamando a comunidade para fazer, padre, vamos botar um QR Code aqui, vamos... Então, a gente não consegue, a sociedade está hiperconectada e essa transformação ela vem para todo mundo. Né? Todo e qualquer segmento, e eu sou um ouvinte, né, do podcast de vocês, se você olhar todos os segmentos que passaram aqui, eles vivem a mesma coisa, eles têm uma necessidade de se adaptar a esse novo tempo, a esse homem de 2024. E essa transformação está em curso. Se a gente botar na mesa aqui, que há um ano e, sei lá, 4, 5 meses atrás, a gente estava lançando o ChatGPT e está todo mundo tentando se adaptar a isso, e a gente sabe que vão vir mais coisas, o papel da comunicação ele é muito importante. Ele deixa de ser o que era até muito recentemente, de eu comunicar e tentar me envolver, porque muitas vezes a gente vive agora um momento de ensinar as pessoas a usarem essa nova tecnologia. Reinaldo, eu vejo nesse ponto que você citou das instituições, né, subindo de escada, e aí, mais especificamente, nas empresas, né, na instituição CNPJ, vou colocar dessa forma, eu vejo que muitas vezes há uma desconexão de uma estratégia muito clara ali do que a empresa quer alcançar, dessa compreensão que você colocou em termos de como que a sociedade, como que os clientes estão efetivamente ali demandando serviços e qualquer coisa ali da empresa. E eu não vejo, pelo menos assim, no geral, quando nas empresas que eu
geralmente acompanho, eu não vejo essa conexão muito clara assim, da empresa ter dentro de uma compreensão do que é o seu cliente, do que ela tem que atender, uma estratégia muito clara de como ela vai se comunicar, por que vias ela vai se comunicar, e os canais, eventualmente, que ela vai utilizar. Então, eu entendo que a Beta Rede, a Prosper também, aí já entrando dentro de um dos segmentos específicos, né, vocês têm esse trabalho de ir até o cliente ali, entender um pouco o que é a estratégia de comunicação e fazer esse diálogo permear toda a base ali também da empresa, né? Como é que funciona esse trabalho de você entender qual que é a demanda do seu cliente e fazer essa leitura, tanto olhando para fora, para o mercado, quanto para dentro, para processos, para estratégia, como que a coisa ali se comunica e como que o que aquela empresa produz, oferece, enfim, atende ali a uma necessidade do cliente dela. Gabriel, esse movimento ele é super complexo, né? Eu estou à frente da holding e eu sempre vou conversar com o cliente, sempre com o ouvido muito aberto, né? Tentando entender qual é a real necessidade dele. E eu nunca vou representando a Prosper, ou a Camisa 10, ou a Busme, ou a EcoSocial, ou a Node, nunca. O meu papel é sempre tentar entender o problema do cliente. Uhum. E por isso que a gente se coloca, não é só uma questão de nomenclatura, não como um grupo, mas como uma rede, porque a gente está aberto. Tem hora que eu não vou ter essa ferramenta para atender aquela necessidade do cliente e vou ajudar o cliente a achar esse caminho, né? Eu estou focado em resolver o problema dele. E aí vem o grande desafio, assim, se você olhar, tem muitos questionamentos, e o Nizanguanais é um que levantou essa bandeira há uns 15 anos atrás, e mais 2 ou 3, de como as empresas de comunicação elas estão desconectadas, muitas vezes, com o negócio, né? Você está muito preocupado com a mensagem, e aí você tem uma dificuldade de se comunicar com o empresário, porque você tem uma linguagem do mercado, você tem uma forma de pensar do mercado, existem ferramentas de mercado. Então, a gente pega assim nas últimas décadas, você tem um momento que se discute muito processo, tem um momento que se discute muita qualidade, você vem com essas agendas, né, que é uma agenda do tempo. E agora a gente tem uma agenda de inovação. E se você não estiver atento a isso, você não consegue se comunicar. Mas qual é a grande dificuldade? É você entender a comunicação como negócio, como um diferencial competitivo do seu cliente, como uma ferramenta estratégica do cliente. Você precisa estar do lado dele e ajudar ele a fazer esses ajustes. Só que muitas vezes você vem com modelos, é um exemplo de uma agência de publicidade tradicional. As agências elas foram construídas no modelo que tem há muitos anos atrás. Né? Você tem ali um diretor de arte, um redator, e um cuida da imagem, um cuida do texto, eles se unem e aquilo ali constrói, que passa por uma mídia, que passa por uma produção, que veicula. E não adianta você ficar refém de um modelo como esse. Você precisa olhar e adequar isso à necessidade para entregar o que o seu cliente está dizendo, o que ele precisa. Então, assim, há uma necessidade urgente dentro das estruturas de comunicação de olhar para a gestão, de olhar para o negócio, porque senão você não vai conseguir encontrar e dar a solução. Porque a gente falou lá dos anos 40, dos anos 50, 60, mas se a gente olhar muito recentemente, a gente estava falando de ter um site, de ter talvez uma rede social, né? Muito pouco tempo atrás, como é que você sabia do resultado? Era na venda, botava uma campanha no ar, era na venda, ou tinha que fazer uma pesquisa. Agora isso é em tempo real. O grande desafio que se tem na comunicação hoje é ter uma visão sistêmica. Você tem multicanais, você tem que coordenar isso tudo, você tem que responder, porque agora o cliente responde, ele que escolhe qual o canal que ele quer, a hora que ele quer ser atendido. Então, há um desafio muito grande nas estruturas de comunicação de gestão. E essa é uma bandeira que se você se o profissional de comunicação, se as empresas de comunicação não estiverem muito atentas a isso, elas não vão conseguir fazer a entrega e vão se frustrar e vão ter relacionamentos complexos com os seus clientes. Olhando Respondi, Gabriel? Sim, sim. Olhando um pouco da integração dessas unidades de negócio, dessas empresas, de modo geral, eu entendo que a Prosper nasce para atender uma demanda de mercado. Sim.
latente, que já existia, que, de certa forma, mercado já duradouro e que tinha uma fatia ali que ela estava se propondo a atender. E a Buzzme, ela vem com, de certa forma, me corrija se eu estiver interpretando de uma forma diferente, para complementar aquilo que estava acontecendo à época de canais digitais, formas de Sim. comunicação, em que o cliente ou o interlocutor passa a ter uma forma mais direta de feedback. Se Uhum. antes era veiculado uma determinada propaganda na televisão, você dificilmente teria um feedback instantâneo como a gente tem hoje em dia. Isso. De programas, de reality shows, enfim, de tudo que a gente tem hoje, há uma integração profunda entre esses canais. Como que você foi identificando isso, de antemão para se antecipar em relação a essa demanda de trabalhar canais digitais, uma comunicação focada para essa fatia daquilo que era necessário, e como que você enxerga a velocidade de transformação olhando a ótica de negócio da Buzzme? Ô Bruno, eu acho super importante a gente tratar isso do ponto de vista do empreendedor, né? Porque empreender, as pessoas às vezes perdem isso de perspectiva. Empreender é você fazer o que o outro não sabe fazer, ou que ele sabe, mas ele prefere dar foco em outra coisa, e você cobra por isso, Sim, né? E a gente vê muita gente querendo empreender a partir da própria paixão e deixa de olhar para o mercado. E aí tem esse número absurdo de empresas quebrando, né? Então, o que que é a próxima? Você falou, foi a necessidade lá, era a oportunidade que a gente viu na época, foi atender o varejo, que as outras agências viam naquele momento aqui no nosso mercado como uma coisa menor. E então a gente viu que, opa, não tem ninguém aqui, não tem ninguém se especializando nisso aqui, a gente focou aqui, entendeu aquele mercado, criou uma operação para atender aquele mercado, e foi excelente a oportunidade que a gente achou, porque ela nos deu, naquele primeiro momento, o varejo é um produto por dia. O varejo ali você tem que medir, tem que treinar o seu olhar para o número ali, para os indicadores o tempo todo. Isso passou a fazer parte da nossa cultura, da nossa forma de ver o negócio. Então, depois a gente deixou de ser uma empresa de varejo, a gente entendeu de que focada em varejo, a gente entendeu que o mercado tinha outras oportunidades ali. E uhum, comunicação, essa é a parte assim, para chegar na Buzzme, a comunicação a gente nunca pode perder de vista que a comunicação ela é baseada em confiança, né? Você não entrega a sua imagem, a imagem da sua empresa, para alguém que você não confia. E foi meio que um processo natural, o cuidado, o olhar para o indicador, mostrar que estava atento aos mercados, foi meio que um processo natural, a gente enxergar a oportunidade e também ter a confiança do mercado para abrir outras frentes. Então, essa base do ponto de vista de gestão, ela tem sido fundamental. E o digital foi um processo normal, né? De você, não tem como hoje você pensar em comunicação desprezando o digital. Indo para essa jornada aí também de expansão do negócio, irmão, você também faz esse movimento aí, entendendo um pouco essa visão ampla, né, das oportunidades que estavam aparecendo, como que a dinâmica do mercado estava mudando. Você também faz um caminho para a parte de eventos, né, Isso, e entra com o Camisa 10, isso, fazendo tanto eventos corporativos, mas eventos grandes como jogos aqui no isso, estado, né, isso. lutas que você mencionou também anteriormente. Essa visão que você, assim, eu queria entender um pouco mais sobre o Camisa 10, mas olhando para essa jornada sua de 20 anos, né, dentro da empresa, aprendendo, observando o mercado e desenhando, né, fazendo design de novos produtos, de novos negócios e tal, como que você, enquanto um empreendedor, empresário, olhou para isso enquanto oportunidades de negócio e como que você conseguiu olhar para essas oportunidades de negócio e tangibilizar elas, né, em empreendimentos, assim, como que foi essa jornada? Hoje são 6 empresas dentro do grupo, Uhum. mas como que foi o caminhar dessa jornada aí de identificar essas oportunidades e, cara, agora nós estamos preparados, vamos aqui abrir a Camisa 10, por exemplo, que agora é a hora da gente entrar em eventos, por exemplo.
Como é que foi essa jornada de aprender com as demandas e projetizar isso e principalmente empreender de fato e virar a partir daí um negócio? Acho que a camisa 10 tem um exemplo. A camisa 10 existia, eu comprei uma parte da camisa 10, depois comprei a outra parte mas o que que aconteceu, assim? Eu acho que do ponto de vista de estar atento às oportunidades do mercado, as pessoas me perguntam muito sobre os jogos. Os jogos eu já estou aí, acho que já tem mais de 30 jogos, quase 40 jogos, um mercado que acontecia jogo aqui a cada 10 anos, né? Então, Flamengo, Vasco, Cruzeiro, essa turma toda já teve aqui, eu sempre participando disso. Já fiz algumas pré-temporadas, acho que 2 do Vasco, 2 do Botafogo. E aí eu quero contar um pouquinho esse bastidor, como é que foi, assim. Eu sou torcedor fanático do Vasco e eu me lembro da primeira vez que o Vasco caiu, e eu pensei que ia ser a última, ele criou um drama muito grande no Rio de Janeiro, o time teve que sair de lá, e o ex-jogador, né, do Vasco, Giovanni Silva, que é capixaba e medalhista olímpico e tudo, ele estava à frente desse modelo de trazer o Vasco para cá para fazer a pré-temporada. Eu acho que isso foi em 2010. E eu vi aquele movimento todo, aquela comoção de você estar com um time aqui e pós-rebaixamento, e eu me coloquei à disposição. Não conhecia o Giovanni naquele momento, me coloquei à disposição para ajudar. E tinha ali uma visão de torcedor, né? Só que o que aconteceu? Uma das contrapartidas para você trazer o time, dar aquele suporte todo, era você fazer um amistoso aqui. Na época foi um amistoso contra a seleção capixaba, que era feita com jogadores, e isso ainda era no Engenheiro Araripe. Não tinha o Kleber Andrade como está hoje, era uma... E eu fiquei muito impressionado com o tempo, pouquíssimo tempo para vender aquilo. Não é, a internet não estava como é hoje, não tinha venda online como é hoje, isso foi em 2010. E aí eu falei, cara, tem um mercado aqui, tem uma oportunidade gigantesca aqui para fazer isso. Mas também percebi que não dava para fazer no Engenheiro Araripe, né, da forma como estava ali. Foi uma coisa muito precária a forma como aconteceu. E aí quando o Kleber Andrade ficou pronto, eu fiz um movimento de vender não o jogo, eu quis mostrar a praça, que o Espírito Santo estava perto, que era simples, que tinha uma estrutura ali, que tinha um mercado, e por aí vai. E fui vender a praça do Espírito Santo, né? Aí consegui trazer alguns jogos, logo depois ali da Copa, o primeiro que eu fiz foi Cruzeiro e Rio Branco. Fiz alguns jogos, né, com o sócio aqui, com o Paulo Renato, e depois a gente percebeu que tinha uma lógica de mercado e a gente foi buscar parceria, sociedade com quem fazia esses jogos Brasil afora. Então ali ficou muito claro, né, que tinha uma oportunidade de mercado e aí você pensa uma estratégia de fazer parte disso, de contribuir e de desenvolver. A Camisa 10, os eventos proprietários, porque isso é um evento que não é um cliente que está me pagando para fazer. Isso é um empreendimento, né? Você desenha e vai buscar isso. E hoje eu tenho os parceiros, a turma de Goiânia, que faz isso no Brasil inteiro, e a gente tá junto aí nesse ritmo com os jogos. A mesma coisa com as lutas, a mesma coisa com eventos aqui de transmissão da Globo que são feitos aqui. Nesse ponto, você citou a questão da praça, e a gente estava conversando justamente, teve Cruzeiro e Fortaleza. Sim. Agora, segunda-feira, e foi num horário que era teoricamente inadequado, né? 9 horas de uma segunda-feira, como é que você vai mobilizar, por exemplo, quem mora até mesmo No interior. no interior, né? Então, você tem um desafio ali, até quando você fala assim que é um empreendimento, né? Um projeto, Sim. né? Você tem que pensar, inclusive, nesses detalhes de, cara, como é que você vai mobilizar, trazer público. Teve um público, eu estava tentando ver aqui o número aqui, mas acho que teve um público, pelo menos, de cruzeirense, porque é muito forte aqui também no estado. Mas, cara, a outra parte ali ficou efetivamente um pouco mais vazia e tal. E aí você acaba prejudicando a praça, né? Como você falou. Porque, às vezes, o retorno financeiro que o clube poderia ter também, né? E os atores dentro do projeto também poderia ser maior, mas ali por uma questão de mau planejamento do momento ali em si,
acaba não surtindo essa geração de valor para todos, né? Como é que você vê essa... A gente sempre faz esse tipo de discussão quando é do futebol, muito pela paixão, né? Mas é um negócio aquilo ali, né? E como um negócio, ele tem os seus desafios. Esse jogo do Cruzeiro eu não participei, esse Cruzeiro e Fortaleza, é de um outro grupo empresarial, mas eu queria, assim, pouca coisa me ensinou tanto quanto promover esses jogos. Porque não é tão simples assim como as pessoas imaginam, né? Eu vejo sempre isso, assim, vai o torcedor, aí o cara olha ali e fala assim, poxa, 20 mil cabeça, custa X tanto, deu tanto, cara, Tá ganhando muito dinheiro, um né? evento, né? Como se eu estivesse trazendo um grande artista aqui, você paga um cachê para trazer de outra praça, você aluga o estádio. Então, o que acontece a maioria das vezes aí, do ponto de vista de gestão, olha o desafio que se tem. Você consegue, dificilmente você consegue planejar um jogo desse com 15 dias de antecedência. Você tem uma oportunidade e coloca a praça à disposição e tenta trazer esse jogo, faz uma oferta. E aí, quando isso acontece, você tem uma semana para fazer. E aí, quando você tem uma semana, aí vamos para a conta aqui, não é só o trabalho de comunicação, de ponto de venda, de imprensa, de rádio, de fazer promoção com as rádios todas, de dar ingresso, é muito mais. Você tem que conversar com a polícia, você tem que conversar com o bombeiro, tem que conversar com o PROCON, o Ministério Público do Consumidor, com a prefeitura, com o governo, porque tem tudo isso está envolvido aqui num jogo desse, em uma semana. E vender o ingresso e fazer as coisas acontecer conforme a regra toda. Então, é uma loucura construir um projeto como esse. E acontecem coisas do Arco da Velha, porque aí são os clientes que te ligam porque querem entrar com o filho em campo, você tem os ingressos que você também vai fazer ação de relacionamento, é tudo isso concentrado em uma semana. É uma operação de guerra, né, para você construir um projeto como esse. Porque uma coisa é você fazer um evento como esse nas praças que estão acostumadas, 110 anos, 120 anos, você faz isso em Minas, no Rio, em Porto Alegre, em São Paulo. Aqui não, aqui é o evento do ano. Né? Aqui, quando você leva para outras praças, tipo Manaus, então a gente até brinca que é diferente fazer um evento numa praça como essa, você tem que mobilizar todo mundo, você tem que saber se a polícia tem efetivo, tem que conversar com todo mundo. E aí, do ponto de vista de gestão, cara, é um baita de um desafio. Vários E você começa a setores. perceber esse indicador, você vai fazendo vários, não é tão simples assim, o meu Vascão, o meu Mengão, até falar o meu Mengão aqui, pegou mal, porque edita isso, depois vai ficar difícil eu explicar, né? Mas Mas até pegando isso, talvez o próprio projeto ele seja mais caro para você trazer um jogo do Flamengo, né? Assim, não sim, sei, mas você também, a venda, ela talvez seja mais fácil, né? Então, você tem até que tirar a paixão nesse momento sempre, e trazer, sempre, obviamente, aquele que faz mais sempre, sentido, né? sempre. É assim que a coisa acontece, Gabriel, e eu acho interessante falar isso, porque às vezes pode ter um clube de massa, mas se as condições, se você desprezar as condições ali, o que está acontecendo na cidade, você coloca tudo em risco. Eu vou dar um exemplo. 30%, 35% do público que vem do interior. Então, se fazer um jogo numa quarta-feira, você tem que estar com o time muito embalado. Tem times que conseguem mobilizar, encher o estádio, mas ele precisa estar muito bem. Então, tudo isso você vai considerando como uma variável. Tem ídolo, não tem ídolo? Ídolo chama muito. Sim. Então, você começa a conversar com a turma que faz em outros lugares e depois você vai aprendendo o jogo. São muitas variáveis para um evento desse dar certo. Né? Da ótica de negócio, quando a gente fala de eventos esportivos, existem ali várias oportunidades de você criar valor e, obviamente, capturar uma parte desse valor. Certo. Então, você tem toda a questão publicitária, você tem a Sim. possibilidade, a gente está, por exemplo, vivenciando o momento de Olimpíadas de Paris agora. E aí você tem a possibilidade de ancorar nos atletas a uma determinada marca, né, fazendo ali algum patrocínio, enfim, ou estimular o esporte, mas isso também depende muito do nível de maturidade que o mercado local esportivo tem e como que você consegue trazer essas oportunidades de fora também para amadurecer um pouco mais esse mercado. Ou seja, de certa forma, com isso que vocês foram fazendo ao longo do tempo de trazer eventos esportivos, vocês foram amadurecendo e pavimentando um novo mercado, até mesmo para outras empresas desenvolverem uma estratégia de construção de eventos, mas também numa linha de eventos corporativos que eu sei que Sim. vocês foram desenvolvendo.
O que você enxerga de oportunidades, e pensando muito no nosso público, diretores de empresas ou empreendedores de modo geral, de atrelar, né, de ancorar de alguma forma as marcas da própria empresa a esse mercado esportivo ou a patrocínio de eventos? Como é que é possível entender esse mercado mais offline, né, de eventos que tem ali um impacto pontual, mas também como é possível atrelar uma marca de uma forma mais duradoura para fazer patrocínios ou ser mantenedor de uma instituição ou de vincular a marca a um determinado atleta ou algum tipo de atividade esportiva? Como é que isso pode se encaixar numa estratégia de negócio? E tem empresas que estão investindo pesadamente Sim, nisso, né? Por sim. exemplo, o BH veio para cá e está investindo, Exatamente. patrocinando o futebol É capixaba, isso. a própria Apex também, que teve aqui com a gente também, tem investido, né, em esportes. Acho que é bem interessante esse ponto. E eu acho que sempre a gente precisa olhar a característica de cada mercado. E cada um tem o seu nível de amadurecimento, o seu nível de entendimento de, 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 de oportunidade. E quando a gente traz um jogo como esse, estou dando o exemplo que eu tenho para chegar no nosso mercado. Você tem a coisa muito engessada, porque existem contratos que estão acima, contratos de TV, você não tem muito o que fazer para tirar proveito da imagem do clube, dos atletas, que eles estão blindados com outros contratos de televisão. Você pode fazer qualquer coisa da arquibancada para Uhum. dentro, né? Então a oportunidade ela fica ali. Mas eu acho sempre muito importante que isso é uma construção. Você precisa ter essa visão a longo prazo. Você faz a primeira vez, há um desgaste. As pessoas não estão entendendo. Acho que é simples, né? Cada ingresso daquele que você dá é um recurso que você está deixando de fazer, que tem um desafio. Mas o que eu percebi ao longo do tempo é o seguinte: você precisa quebrar a visão do empresário e tem que trazer esse empresário para a jornada. Leva ele para o evento. Leva ele para ver que tipo de experiência tem ali com o público, como é que a marca dele vai aparecer ali, vai se relacionar e vai criar uma experiência. Então, muitas vezes a gente no mercado regional, a gente desconsidera que as praças maiores fizeram essa jornada. Uhum. E a gente precisa fazer essa jornada. Às vezes, para você ser pioneiro, você vai perder alguma coisa ou vai ter que investir mais tempo para aquilo tudo acontecer. Eu costumo dizer que quem chega primeiro bebe água limpa, mas tem que desmatar Tem que o mato alto primeiro. Eu lembro de uma conversa que a gente teve com o Furlanete da XP, e ele fala como que o apoio da XP à Fórmula 1, por exemplo, foi importante para o crescimento e para a geração de negócio dentro do empreendimento É isso. deles, né? E levando muitas vezes, né, os melhores clientes ali, os maiores clientes para ter uma experiência em Monza, por exemplo, dar aquela experiência efetivamente ali diferenciada para o cliente, né? Então, você entender ali o que seu público busca e como que você Isso aí. pode dar essa experiência, que eu acho que é um pouco também do que está todo mundo buscando, talvez hoje, voltando um pouquinho naquela conversa anterior, né, do que a sociedade está buscando. Hoje eu acho que muito cliente busca a experiência, né, e aí você consegue associar aquele momento, o futebol, a corrida ou Isso. aquele esporte ali com o seu cliente e relacionar, fortalecer a sua relação com ele também. Né? Eu acho sem dúvida, isso é o principal, Gabriel. Assim, um dos pontos de mais destaque é a hora que você está naquele ambiente ali, que você não está falando de negócio, você cria uma conexão. Né? As relações elas estão sendo construídas ali. E você tem que criar esse ambiente, permitir que o seu cliente use aquele espaço ali para construir isso, mas isso você precisa levar. Quando você me pergunta sobre as oportunidades que estão ali, eu vejo muitas vezes os atletas ou determinadas modalidades pedindo apoio das empresas, mas também sem fazer o seu dever de casa. Uhum. Né? Você precisa dizer qual é o ganho, a prestação de conta, o que está ganhando em imagem. Você tem que ser muito criativo para construir um bom projeto ali para conseguir convencer. Ninguém vai financiar o seu sonho. Eu acho que as empresas elas fazem aquele investimento ali com uma coisa é o projeto social, a outra é a hora que você está construindo aquilo ali porque você tem uma expectativa de retorno. Isso parece básico, mas não é, né? Então, assim, a gente precisa
trazer isso para a mesa e explicar como isso tudo... Aqui no estado a gente tem uma grande oportunidade na construção disso tudo, mas tem muita coisa por fazer. Aí tem que ter o olhar empreendedor do negócio, especialmente de quem é da comunicação. É até uma questão quando a gente vai interpretar, por exemplo, investimentos relacionados a que eu vou colocar aqui dentro de uma perspectiva daquilo que eu conheço, tá? Dentro de uma perspectiva de branding, né, de trabalhar branding, via de regra a gente vai acabar não olhando muito para ROI, né, de retorno sobre aquele investimento de forma imediata, como se fosse uma construção ali que você está plantando algumas sementes e de alguma forma aquilo tem um potencial de gerar um retorno. É possível vincular isso de uma forma um pouco mais direta para mensurar isso, ainda que em eventos offline, que você não tem ali, assim como em ferramentas digitais, de anúncios digitais, que você tem quase que uma fórmula direta de quanto você está colocando de recurso versus quanto você tem de leads, versus quanto de conversão você tem em última instância. Como é que é possível trabalhar um pouco mais de efetividade em relação à alocação de recursos, quando a gente está falando aí de promoção de eventos, né, de out of home, de media out of home ou de eventos offline, para que as empresas também possam interpretar o quanto isso é importante para a construção da estratégia dela. Hoje se exige isso, né? A forma de fazer, se você não tiver uma clareza, tem cláusula de retorno, do impacto que aquilo teve, e se você não tiver atento a essa entrega, você vai fazer uma vez só. Eu acho que esse é o principal ponto, né? E muitas vezes a pessoa tenta fazer isso por limitação, porque está começando, ela tenta fazer isso sozinha e não entende e perde algumas oportunidades. Eu lembro, de novo, de outro exemplo que a gente teve aqui, a Thay Dantas, que estava na G4, que teve com a gente recentemente lá no Líderes. Ela também falou justamente sobre isso, que todas as ações de marketing dela, ela tenta traquear para compreender qual que é a geração de valor e, minimamente, ela entender dentro das várias frentes que ela está fazendo ali, o que ela vai intensificar ou eventualmente, cara, isso daqui não funcionou, vamos para a próxima, né? Então, acho que essa sistematização de dados e o acompanhamento de resultados, ela é fundamental também para você ter essa visão, né? Eu entendo que vocês acabaram também indo para uma outra vertente de dados também, né? Justamente para capturar um pouco do que os números efetivamente do investimento em marketing está traduzindo em números, né? Então, como é que foi essa jornada também de passar para essa parte mais de análise de dados que a Data fez? Quase ato contínuo, assim, porque você não faz marketing hoje sem dados, né? Então, foi meio que um processo natural a gente buscar o mercado, olhar para o mercado e ver que tipo de ferramentas, que tipo de informação tinha ali e extrapolar um pouquinho, ir um pouco para a academia e trabalhar com data science, né? De entender grandes volumes de informação, de entender como é que essas redes, porque muitas vezes você traz uma ferramenta de mercado que o mercado publicitário utiliza e olha para o digital e tenta monitorar isso e traz dados de impacto, né, de localidade, e às vezes isso não é suficiente. Quando você precisa entender as narrativas que estão naquela rede, como é que cada rede se relaciona com a outra, que redes são essas, especialmente em momentos que você quer entender uma mudança de comportamento ou uma gestão de crise. Então, isso levou a gente a criar a Node Analytics, e a Node nos permitiu, foi a primeira dos nossos negócios, levar a gente a romper a fronteira, né? A gente atende muitos clientes nacionais com projetos e clientes internacionais, fazendo vários projetos de América Latina, para a gente ajudar a compreender isso, para que se possa tomar determinadas decisão, porque esse que é o principal ponto, você está sempre botando aqueles dados na mesa, aquela análise ali, para ajudar alguém a tomar decisão, né? Seja ela de posicionamento, seja ela numa gestão de crise, você precisa saber como sair daquilo ali, então você precisa ter um mapa, e a internet ela te permite isso, né? Esses grandes volumes de dados, e você precisa entender que esses dados também podem ser cruzados com os dados que estão sendo gerados pela própria empresa, por outros caminhos. Isso vai te ajudando muito a compor o cenário. Quando a gente fala sobre análise de dados, muitas empresas acabam fazendo uma interpretação inadequada exatamente sobre o quanto ela tem de custo relacionado àquelas ações de comunicação de um modo geral
e o quanto que ela de fato tem de potencial de retorno, ou o quanto de fato está tendo de efetividade em relação àquilo. Como que vocês foram compreendendo essa capacidade de correlacionar esses dados e como é que tem sido os cases que você está comentando de fazer essa jornada do dado, de ele não ficar descorrelacionado, né, de eu tenho uma informação aqui no marketing ou no comercial, de um modo geral, e eu tenho aqui no financeiro ou, enfim, de alguma outra forma de mensuração via controladoria, para que esse dado ele siga uma jornada realmente e que você consiga capturar todos os indicadores ali, as métricas que vão dar, em última instância, os seus indicadores para você compor essa jornada completa sobre o que você está fazendo de ação e o quanto você está tendo de efetividade na ponta. Esse é um job muito assim de mercado, né? Quando a gente está medindo isso o tempo todo. Esse trabalho que a Node faz, isso a agência digital trabalha isso o tempo todo, para você conseguir mensurar o retorno, a fazer ajuste de estratégia, isso em tempo real. Né? Mas eu queria dar um exemplo interessante dentro de volume de dados, que eu com esse trabalho aqui, eu trabalhei com muitas personalidades, atores da Globo que vinham de uma geração em que estava todo mundo na televisão e passa por uma transição, que da sua avó a sua filha conhece aquele determinado ator. E tem um outro time, que é o time dos influenciadores, os nativos digitais. Eu fiz um trabalho para uma influenciadora que tem mais de 20 milhões de seguidores, é uma das principais do país, e me impressionou muito o perfil empreendedor dela. Para você construir isso, você mergulha, conversa, entende, faz entrevista e vai trabalhar com os dados dela. Ela parecia uma analista da Bolsa de Valores. Esse é um dado super importante. Você ter 20 milhões de seguidores, você passa por uma jornada inteira ali de que você entendeu, que você precisa, você conversa, o cara está te respondendo, então você se relaciona, você engaja, né, na hora que você conhece bem ele, ao ponto de chegar e se tornar um influenciador. Você conhece tão bem o seu público que você influencia. E era interessantíssimo, porque assim, você imagina o que é ter 20 milhões de seguidores, 25 milhões de seguidores. Faz uma postagem, tem 30 mil seguidores, 30 mil curtidas, 100 mil curtidas, 200 mil curtidas em segundos, minutos. E a forma como se enxergava aquilo ali, ela tinha um completo controle de como o público dela ia reagir àquela mensagem, ou está na hora de fazer isso, está na hora de fazer aquilo. Tão profundo o conhecimento dela. Então, ela estava no Analytics ali, no dela, o dado, de maneira permanente. Ela conhecia muito o negócio dela. Mesmo estando independente ali, é claro que uma estrutura, uma pessoa que tem 20 milhões de seguidores produzindo conteúdo, ela tem uma estrutura para suportar isso, porque ela vive daquilo e faz aquele conteúdo de maneira permanente. Mas era uma empreendedora das que eu mais aprendi na vida. Ela conhecia muito aquilo ali, o que aquilo ali, como rentabilizar aquilo, como produtizar cada movimento daquele. A gente conversou alguns episódios atrás com o Nutri João, eu estava até olhando o Instagram dele aqui, tem 4 milhões de seguidores, e ele criou justamente um funil de venda super potente, no qual ele, acho que ele nem consulta mais, né? Já vai, já criou a trabalha na plataforma, plataforma, né? Trabalha diretamente a plataforma, sim, gera leads ali para a plataforma, e a plataforma tem mais de 30 mil, se eu não me engano, clientes de forma recorrente, né? Então, o cara se posicionou de uma forma, entendendo ali como que ele gera valor, como que ele atrai lead, e criou uma máquina Isso aí é uma máquina. de venda, né? E é uma compreensão, na verdade, que é um modelo muito de vídeos focados em viralização. Também. Então, você tem um modelo de funil, um topo de funil gigantesco, muitas vezes com uma quantidade enorme de leads que não são tão qualificados para aquilo que você está se propondo a vender, mas como a boca do funil é tão grande, entra uma quantidade enorme de pessoas Vai sair no coisa final, boa lá, né? mesmo você tendo um percentual relativamente baixo de conversão, você ainda tem muitas pessoas entrando ali todos os meses, né? Como é que é essa compreensão exatamente disso, né? Dessa dinâmica de como trazer essa nova forma de comunicação e entender, poxa, se eu estou falando de nutrição, como é o caso do João, que participou com a gente pela Life in Fit, que é a empresa dele num dos episódios do podcast, mas para mercados que talvez existem algumas objeções
para trabalhar uma comunicação de forma diferente ou que o cara não se sinta tão confortável, mas que quando a gente observa, existem pessoas que estão conseguindo ter resultados expressivos, muitas vezes escaláveis, né, de forma exponencial praticamente, e esse cara ainda tem uma certa objeção em relação a essa forma de comunicação. É necessário, de fato, eh, entender ele de forma autêntica a comunicação que aquele cara tem, o que ele se sente confortável, ou de alguma forma é necessário se adaptar em relação ao que tem funcionado para o mercado? Como é que você Isso, observa isso isso? depende do cliente. O cliente, eu sempre digo o seguinte, ele precisa estar à vontade com aquilo ali. E é muito difícil no ambiente que a gente tem hoje, você tem que produzir conteúdo o tempo todo, Uhum, né? É muito diferente você olhar alguns anos atrás, você ter uma figura tão popular, por exemplo, quanto é o Roberto Carlos, que ele aparecia uma vez por ano e estava blindado, né? Histórias que a gente sabe que o Elvis nunca saiu dos Estados Unidos, no máximo foi o Havaí, e que passava dias tirando fotos com um monte de coisa. Como é que você tinha uma imagem totalmente blindada? Agora, como é que é esse nível de exposição? É todo mundo que tem esse desprendimento? Eu conversei com vários artistas que fazem o movimento, querem entrar, te pedem apoio, estudam, entende? Falou, opa, não dá para mim. Não dá para mim, porque isso aqui eu independente do tamanho do impacto que eu vou ter, tem um nível de exposição uhum, que não cabe. Porque a vida, ela não está separada, o on e o off, ela está presente ali. Então, até quando você consegue sustentar um personagem, né? Acho que a pergunta que você me diz assim, isso depende muito da proposta e da personalidade do cliente. É ele que diz isso. Você aponta onde sim. está a oportunidade, onde pode ser, mas a tomada de decisão de se colocar daquela maneira depende muito do cliente. O que a gente faz é sempre isso. Você dá opções, diz qual o caminho, mas a decisão é sempre de quem está com a cara ali na câmera, né? Rimaldo, antes da gente começar a gravação aqui, a gente estava falando um pouco sobre construção de narrativas, Sim, né, e você tem um trabalho forte nessa linha também, mas até pegando a essência do nosso papo, assim, a comunicação, a estratégia, eu acho que ela está muito ligada a essa narrativa que você quer construir para o seu sim, produto, sim, sim. para você enquanto indivíduo, para a sua empresa. Citando como exemplo, né, a MEG ela se propõe a ser uma referência em gestão, então a gente quer construir essa narrativa de ser uma referência em gestão. Só que tem aí um desafio realmente muito grande de você conseguir transmitir isso daí, né? Qual que é o conselho assim que você dá com essa vasta experiência que você tem aí de mais de 20 anos na área, de trabalhar uma narrativa que seja consistente com o seu propósito, com o valor da empresa e como que você define, né, essa forma de atuação para que essa narrativa represente efetivamente o que você pensa ali enquanto pessoa ou enquanto empresa, né, o que você quer entregar de valor para a sociedade como um todo, assim. Como é que talvez a pergunta seja até um pouco filosófica demais, mas como é que você acha que a empresa que quer construir essa narrativa tem que trabalhar isso? Por onde ela começa e quais são os caminhos aí que ela tem que seguir? Gabriel, eu acho muito importante ter a oportunidade de falar isso aqui e de um podcast que tem a proposta de dar o ponto de vista do gestor, né? O gestor é o tomador de decisão, é quem está à frente. E eu acho super importante o desafio que a gente vem falando aqui de transformação, da mudança que a sociedade está acontecendo, tem alguém que tem a caneta na mão. E essa caneta na mão ela dá muita responsabilidade, traz muita responsabilidade. Né? Você está mexendo com a vida das pessoas, com os números da empresa. E num ambiente como esse, do mundo como ele está, da exposição, de você ter a rede social ali como uma ferramenta, a gente não pode, né? Estou falando aqui para os gestores, né? A gente não pode perder a oportunidade de se comunicar. E ninguém fala, o que eu quero dizer, a marca muitas vezes ela precisa do gestor. A marca não fala. Quando você vai dar uma entrevista, quem fala é o gestor. Então você tem que estar preparado para isso e a sua imagem de alguma maneira está à disposição da empresa. Eu tenho conversado muito, a gente estava falando um pouco antes de um grande trabalho que eu acabo fazendo, que ela está fora de ajudar os executivos a entrar nas redes ainda,
né, porque tem uma preocupação, o quanto se pôde, se evitou estar na rede, né, para uma exposição, tem sempre um cuidado de como fazer isso, mas você não lidera no mundo em rede sem estar na rede, né? Eu, toda vez que faço isso, uma vez eu peguei um executivo e ele dizendo, eu não quero entrar na rede, eu falei, olha, está aqui, ó, a sua instituição, todas as citações aqui, ó, seu nome não aparece, você é executivo há 6 anos. Eu falei, não se faz jornalismo sem aspas, quem está falando pela instituição? Cadê? Aí eu falei, não, mas eu não quero, né? 6.000 citações daquele executivo nas redes sociais. A única diferença é que ele não estava interferindo naquela narrativa. Tudo estava acontecendo na revelia dele. Então, eu tenho muito... Eu acabo sendo chamado para dar palestras, para falar para os executivos, especialmente, da necessidade, da oportunidade, da responsabilidade que se tem de se colocar, né? Eu sempre digo, mesmo que você ainda não esteja preparado para estar na rede, para falar, para se posicionar, você não pode desprezar que o mundo hoje é esse. Essa é uma época de cancelamento, essa é uma época de desafios e você tem que tomar cuidado com a forma como você pode derrubar a sua empresa. Então, Gabriel, quando vocês me convidam para estar aqui, eu acho uma grande oportunidade a gente trazer isso para a mesa, né? Você está conectado, as oportunidades estão ali, você pode contribuir muito com a sua empresa, com o seu posicionamento, com a sua fala. Rimaldo, queria te agradecer por esse bate-papo aqui. A gente vê a construção, a história, a sua jornada enquanto empreendedor, né, construindo a partir de lacunas, né, um negócio que já está com mais de 20 anos, mais de 100 pessoas hoje, e crescendo, né, de forma robusta e consistente também. Então, te agradecer por essa aula de comunicação que a gente teve aqui, acho que foi bem interessante, bem valioso. Eu gosto muito do tema, acho um desafio também, estou no clube que acha isso, que é um desafio, a gente tenta algumas iniciativas, cara, vamos tentar gravar uns vídeos, falar de práticas de gestão e tal, vamos fazer um podcast, falar de gestão, isso tudo, obviamente, tem resultado, mas é difícil ali você, no fim do dia, concentrar tudo isso dentro de uma estratégia que está muito clara, muito alinhada, tudo medida. Eu acho que é um pouco do que você traz enquanto solução, né? Então, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade de vir conversar com a gente aqui e esse bate-papo que foi incrível aqui. Obrigado, eu agradeço muito, Bruno, agradeço você, Gabriel. A gente tem conversado já há bastante tempo, né, Gabriel? Estamos nas mesmas fileiras lá no Espírito Santo em Ação e temos uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente entra nesse processo de transformação, as oportunidades que se colocam, né? Para além das fronteiras, a gente, em muitos aspectos, essas últimas gerações aqui, elas estão sendo pioneiras, né? Eu acho que tem muita coisa aí para se construir e tudo que a gente está falando aqui de transformação, de novas ferramentas, e a inteligência artificial vindo aí, a gente tem que estar preparado, né, para absorver isso, senão a gente está fora do jogo, né? Rimaldo, novamente, muito obrigado. E você que chegou até aqui, certamente vai ter aprendido com esse episódio que comunicação deve fazer parte da estratégia. E se você quiser aprender sobre vários outros temas, se inscreva nos nossos canais para você acompanhar todos os próximos episódios. E se você lembrou de uma pessoa que vai se beneficiar também com o conhecimento que a gente trouxe nesse episódio, compartilha com essa pessoa, tenho certeza que isso vai influenciar muito a jornada empreendedora ou como gestor de algum negócio. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, valeu e até a próxima.